Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, quem não está inscrito, aproveita logo o início agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, faz um comentário depois, tá? Siga o que me coloco no Facebook e minha página, beleza? Vamos lá. Então hoje a aula vai ser sobre modelos atômicos, certo? Para quem já conhece alguma coisa, vamos aprofundar um pouquinho mais. Para quem tem dúvidas, não lembra, vai relembrar e vai aprender logo após a vinheta. Bom, aqui temos uma linha do tempo da história do átomo, tá? Então, 460 anos antes de Cristo, Demócritos, né? Esse rosto aqui possivelmente é dele, né? Encontrado lá na Grécia, tá, um grego, ok? Mas vamos dar crédito aqui também para o Leucipo, que também junto com Demócritos, eles pensaram sobre do que era constituído as coisas, né? Do que as coisas eram constituídas. E eles tinham a ideia de que era constituída da menor parte formada de repente da árvore, de uma rocha, seja lá do que for, né? Seria a menor parte, né? Se fosse dividindo a menor parte, então a menor parte dessa rocha é essa partícula, então ela é formada por diversas dessa partícula. Essa era a ideia deles, tá? E que seria indivisível, né? Porque quando chegava a uma partícula tão minúscula não dava mais para ser dividida, então era algo indivisível, né? E o átomo, o nome átomo vem do grego mesmo, né? Tomo quer dizer divisível e o A é a negação, indivisível, não divisível, né? Certo? Então por isso que tem o nome de átomo. Somente em 1803 depois de Cristo, quer dizer, 1800 mais 460, 2200 anos depois de Demócritos e Leucipo, é que alguém foi pensar novamente no átomo, né? Até então, antes, já estudavam, é óbvio, né? Os cientistas, Lavoisier e outros tantos, estudavam o átomo, estudavam as substâncias, os elementos químicos, certo? Já se conhecia vários dos elementos químicos, e estudando as substâncias, como reagia, o que formava, descoberta de novas substâncias e por aí vai. Mas o Dalton, John Dalton, em inglês John Dalton, ele quis falar um pouco do átomo, né? Porque como que reagia, né? Reagia o oxigênio com o hidrogênio para formar água, etc. Então ele começou a buscar essa ideia do Demócritos e do Leucipo sobre o átomo, né? E deu uma aperfeiçoada. Por quê? Porque já se conhecia algumas coisas sobre a substância, sobre a massa, né? Sobre a matéria, né? Porque toda matéria, que a matéria existe, tem que ter massa. Bom, aí ele propôs um modelo porque é microscópico o negócio, não dá para enxergar o átomo, então tem que ter um modelo, né, para que a ideia dele fosse colocada num papel e ele pudesse explicar, né? Então isso se chama modelo atômico, né? Modelo do átomo. Então para ele era uma esfera maciça, né? E que tinha massa, certo? E e isso ele se baseou nas leis de Lavoisier, nos experimentos de Lavoisier, certo? E, e como era a ideia dele, o modelo era uma esfera maciça, ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? Depois o Thomson, em 1897, ele ele pesquisando também, estudando sobre o átomo, e ele estava estudando sobre algumas partículas, né? Algumas partículas do próprio átomo, mas ainda ele desconhecia algumas coisas. Ele usou um experimento, né, que é chamado ampola de Crookes, Crookes é o nome do cientista, que fez alguns testes, né? Nós vamos ver logo a seguir.
Mas de qualquer forma, o Thomson ele é considerado, né, o descobridor do elétron, da partícula elétron. Então ele propôs um outro modelo para o átomo, né, que seria também uma esfera positiva, com carga elétrica positiva, incrustada por uma partícula negativa, né? E depois foi dado o nome de elétron, né? Então seria isso aqui, foi conhecido também como o modelo de pudim de passas. Depois, em 1912, Rutherford, Ernest Rutherford, certo? Ele, ele deu uma contestada nessas ideias aqui e ele propôs o seguinte, que esses elétrons, essas partículas, não estavam paradas, incrustadas no átomo, né? Nessa esfera. Não estavam, elas estavam em movimento e faziam um movimento elíptico, como os planetas fazem em torno do Sol, né? Então, que o átomo então era composto por um núcleo, não é? Um núcleo, e essa positivo, e esses elétrons aqui eles ficavam rodeando, mas numa órbita elíptica, como os planetas em torno do Sol. E ficou conhecido como um modelo planetário, né? E o Rutherford, ele também ele previu que no núcleo, além dele ser positivo, seria composto por partículas positivas, também deveria ter uma outra partícula sem carga, né? Ninguém tinha descoberto isso ainda, mas ele previu isto. Por quê? Porque esse átomo girando em torno, esse elétron negativo girando em torno de um núcleo positivo, iria atrair esse elétron, né? O positivo ia atrair o elétron, que é negativo. Então ele ia ficar girando, 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 e cada vez mais próximo do núcleo, os elétrons, até que se chocasse e ia desintegrar o átomo. Então a ideia não estava legal. Então ele previu que necessariamente teria que ter uma partícula ali sem carga elétrica para dar uma equilibrada, uma neutralizada nessa carga positiva que depois ficou chamada de próton, não é? Ok? Depois, um ano depois, o Niels Bohr, né, ele também aperfeiçoou a ideia do Rutherford, e ele disse que esses elétrons eles estavam em movimento, em órbitas, né? Mas assim em camadas, separado em camadas, quantidades de elétrons em determinadas camadas, né? Isso que ele propôs, esse foi a teoria dele, né? Então, o que vocês conhecem até, né, que o núcleo tem o próton e o nêutron, que foi descoberto por James Chadwick um tempo depois, acho que em 1917, se eu não estou enganado, foi realmente descoberta essa partícula no núcleo. Então o que Rutherford previu foi James Chadwick que comprovou, descobrindo a partícula nêutron, né? Então, vocês sabem, né? Vocês já sabem disso, que o núcleo tem o próton, o nêutron, e a eletrosfera está em volta do núcleo, né, em camadas, são camadas eletrônicas, camadas que têm elétrons, né, e essas camadas têm energia, né, todas elas têm energia, como o elétron tem energia, tudo tem energia, né, e essa aqui não tem o Bohr não deu nenhum nome, nem aceitou dar tipo algum modelo, alguma coisa, não, é o modelo de Bohr, certo? E hoje, né, hoje que eu digo hoje, né, atualmente, o modelo quântico, né, do átomo, né, que saiu da cabeça desse povo todo aqui, né, do Einstein, do Heisenberg, que isto aqui é uma nuvem, né, o centro é o núcleo, essa nuvem aqui é a nuvem de elétrons, né, que essa movimentação dos elétrons assim, é muito rápida, né, e na realidade, esse lance aqui é o seguinte, ó, isso é uma nuvem de elétrons. A gente não sabe onde o elétron está. Se ele está aqui, onde é que o elétron está? Né? De tão rápido que ele até dizem, né? Assim, então, o elétron está em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? De tão rápido que ele é. Perfeito? Isso é o histórico, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o estudo do átomo. E um foi aluno do outro aqui, né? Um foi aluno do outro aqui, tá?
Perfeito. Então, o modelo da bola de bilhar do Dalton, só que para conhecer um pouquinho mais dos postulados, o que ele colocou realmente, né? Então, ele colocou: a matéria seria formada por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominada átomos. A matéria seria descontinuada. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades. A combinação entre átomos diferentes em uma proporção de números inteiros formariam substâncias diferentes. O átomo não poderia ser destruído em uma reação química. Então, para ele era maciço, indestrutível. Um átomo, por exemplo, o átomo de oxigênio era formado só pelo elemento oxigênio, só por ele, com suas propriedades, seu tamanho. Do hidrogênio, outro tamanho, com suas propriedades, né? E eles se unindo, por exemplo, eles iriam formar uma nova substância, uma substância com suas propriedades, etc. Como, por exemplo, a água. É isso que ele quis dizer, e com massas, né? Cada átomo com suas massas. Isso quer dizer que as substâncias com massas. E esse lance da massa vem dos estudos de Lavoisier, né? Perfeito? E aqui, então, tem a ampola de Crookes, certo? Vamos dar uma olhada nisso aqui, que é interessante. É um pequeno vídeo aqui contando aqui a história do cientista e o funcionamento dessa ampola aqui. Vamos lá. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos, e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10⁻², visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa.
Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Bom, esse foi o videozinho, aqui estão os créditos, tá? E vamos ver mais um videozinho muito interessante logo a seguir. Bom, é esse aqui o experimento de Rutherford. Bom, naquele vídeo vocês perceberam, né, que ali o estudo de Crookes, ele estava tentando descobrir alguma coisa em relação aos gases. O que? Na realidade, ali era um estudo sobre eletricidade, né, para perceber se os gases emitiam alguma coisa elétrica, porque esse era o estudo desses cientistas, né? O Rutherford, ele sabia, não que ele sabia, mas assim, algo tem que ter condução de eletricidade, já que temos a partícula positiva e negativa no átomo, né? O elétron descoberto pelo Thomson, né, fez com que eles ficassem pensando sobre isso, né? A natureza elétrica do átomo, né? Bom, esse experimento o Rutherford fez, né? E é uma montagem de animação, né? Mas é muito interessante e é bem explicado isso aqui. Bom, vamos assistir aí. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Bom, pessoal, esse foi o experimento que o Rutherford fez, né? E tirou essas conclusões referente ao átomo, certo? E depois disso teve outros estudos, né? Como agora o modelo quântico e tal, mas todos esses estudos, né? Foram super importantes. Não adianta atualmente, ou não tão atualmente, né?
que o modelo quântico já tem algum tempo, o crédito sempre por último, não, porque todos os cientistas colaboraram, né, para o conhecimento do átomo que se tem hoje, né? Inclusive, é óbvio, tem outras partículas, né? Essas partículas são chamadas subatômicas, mas existem outras, né? O antielétron, né? Existem lá outras partículas, os muons, os prótios e por aí vai, tá? E essa parte física da coisa é estudado no terceiro ano em física, tá? Em relação às outras partículas dos átomos, né? Em química a gente fica nessas partículas, o próton, elétron e nêutrons, né? E nesses modelos que é o suficiente para nós. Para quem vai fazer química, vai aprender muita coisa na faculdade. Bom, tem agora aqui mais... Opa! Assim, tem aqui um outro slide, rapidamente, né? Aqui, só para concluir, temos aqui falando um pouquinho da atomística, o número atômico, que é representado pela letra Z, é a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. A massa atômica, representada pela letra A, é a soma da quantidade de prótons e nêutrons existentes no núcleo, certo? Agora aqui, né? O átomo é o núcleo, a eletrosfera, né? Ele é neutro, o átomo. As partículas são o próton com carga eletronegativa, elétron carga elétrica negativa, próton elétrica positiva, elétron a carga elétrica negativa, nêutron sem carga. E partículas prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera, isso como já foi dito, tá? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, dá um like, faz um comentário e siga o que me coloco lá no Facebook. Então, até a próxima, se cuidem. É isso aí, pessoal. Valeu!